Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, gostaria de convidar para nós ler Mateus 22, versículo 29, 30, 31 e 32. Jesus, porém, lhe respondeu: errais em não compreender as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casa, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que for dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Glória a Deus. Aqui esse texto sagrado, a Bíblia diz que reuniram os saduceus e os fariseus para tentar Jesus. É sempre assim, os inimigos se unem. Eram uns que não concordavam uns com os outros, mas para querer testar Jesus, aí viraram amigos. É desse jeito, os inimigos se unem para vir contra os filhos de Deus. Aqui foi contra o Filho de Deus, duas religiões. Um acreditava em ressurreição, mas não acreditava em anjo. Outro acreditava em anjo, não acreditava em ressurreição. Mas fizeram a pergunta para Jesus, querendo testar Jesus. Ele diz, conta uma história que um moço casou e depois morreu, não deixou filho. A mulher casou com o irmão dele, que era a lei do levirato. E por último, o último morreu e não deixou filho. Ele disse, depois morreu a mulher e ele diz, na ressurreição, de quem que ela será a mulher? Aleluia. Jesus foi logo e diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. O homem erra porque não conhece as Escrituras. Mas não eram os fariseus, os doutores da lei. Mas não conhecia as Escrituras. Por isso que Jesus falou em conhecer. A Bíblia diz que é para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E Jesus falou com os homens que examinar as Escrituras, vosso cuidado é nela a vida eterna, só ela mesma que testifica de mim. Mas eles não conheciam. Porque tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Aí tem diferença? Tem. É pessoas que ouvem falar de Deus e pessoas que conhecem a Deus. Eu conheço uma pessoa que já tinha lido a Bíblia 18 vezes, de Gênesis, Apocalipse, mas cada dia mais incrédulo. Pronto. Ele conheceu a Bíblia? Não, ele sabia ler a Bíblia quando lê jornais. Jesus não falou de ler e nem de ouvir. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá no livro de Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque ler a Bíblia, qualquer um pode ler. Agora, entender, conhecer Deus, aí é diferente. Aleluia. Mas só tem jeito de conhecer Deus também pela Bíblia, que só a Bíblia fala quem é Deus. Aleluia. Então Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas não eram os homens ensinadores na sinagoga? Os fariseus? Aí Jesus diz, na ressurreição não se casa, nem se dão em casamento, mas serão anjos, não. Serão como os anjos de Deus do céu. Serão como os anjos de Deus no céu. Anjo casa? Não. Aleluia. E quanto à ressurreição dos mortos, não lês, vocês não leu o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E aí ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mas Abraão morreu, Isaque morreu, Jacó morreu. Não, está dormindo. Aleluia, glória a Deus. Abraão, a Bíblia diz que o homem, o rico, viu Lázaro no seio de Abraão, sendo consolado, então estava morto. Aleluia, glória a Deus. Morreu a carne, mas o Espírito vive para sempre. Aleluia. Está aguardando o dia do arrebatamento da igreja. É isso que é importante. Paulo, quando a igreja de Tessalônica, tinha alguns lá que ficavam duvidosos com quem morria, porque todos estavam esperando era o arrebatamento. Como Paulo diz, não fica triste, não. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Vai subir para o céu primeiro, não. Tem que entender tudo na Bíblia Sagrada. Diz que vão ressuscitar primeiro. Ele diz, depois nós, porque Paulo estava esperando o arrebatamento. É isso que eu e você tem que estar crendo no arrebatamento hoje. Por quê?
Se a morte chegar, nós vamos, já fomos arrebatados. Pronto, a morte levou, depois da morte não tem salvação ou perdição. Se está salvo, está salvo. Então, morreu salvo. Se morreu perdido, está perdido para sempre. Não tem esse negócio que reencarna, ou que tem nada disso, purgatório, coisa nenhuma. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois a ressurreição. O quê? A reencarnação? Vindo para o purgatório? Não. Vindo depois o juiz. É assim que está escrito em Hebreus. Aleluia. 9:27. Eu estou citando Bíblia, porque eu estou falando em conhecer a Bíblia. E aí Jesus diz que Deus não é Deus de morte, sim de vivos. E aí João vem e deixou registrado na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12, quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então quer ter vida? Venha para Jesus. Que Deus em Cristo abençoe, medita nessa palavra.